Antes de Marco Aurélio, a figura mais influente no mundo conhecido, ele se esforçou para levar uma vida virtuosa de acordo com a filosofia estoica. Em contraste com numerosos imperadores romanos, ele se absteve de se entregar aos prazeres abundantes à sua disposição, abstendo-se do consumo excessivo de vinho e de ser um espectador sádico dos eventos no Coliseu. Marco Aurélio foi motivado pelo desejo de cumprir a missão que lhe foi confiada pela fortuna, que girava em torno de servir à humanidade. Consequentemente, ele manteve um profundo compromisso de realizar seu propósito. No entanto, para conseguir isso, ele reconheceu a necessidade de diminuir sua preocupação por assuntos que não tinham valor ou sabedoria. E é importante notar que tais assuntos eram bastante abundantes. Um dos conceitos essenciais no estoicismo é o cisma entre as coisas que controlamos e as que não controlamos, o que Epicteto e Caridiano explicam claramente. A maioria, se não todas as coisas além de nossas ações, não dependem de nós. Isso significa que devemos renunciar ao mundo não necessariamente, mas os estoicos acreditam que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o somos. Quando a vida se torna dolorosa, frequentemente indica que investimos nossas emoções em assuntos além de nosso controle. Ao fazer isso, inadvertidamente concedemos a esses assuntos a autoridade para manipular e nos controlar como marionetistas. Paradoxalmente, apontamos o dedo para esses marionetistas por puxarem nossas cordas, não percebendo que demos a eles o poder para fazer isso. No entanto, ao libertar nosso investimento emocional nesses assuntos, despojamos dele sua influência sobre nós, concedendo a nós mesmos a serenidade para permanecer imperturbáveis. Para Marco Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele lidasse com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador e se concentrasse na tarefa que acreditava que lhe foi dada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para outras pessoas, não sendo movidas por influências externas. Poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam, ou para outros, simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, quais são as coisas das quais devemos parar de nos preocupar? E o mais importante, como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação gratuita da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas com as quais não vale a pena se preocupar. Em suas meditações, Marco Aurélio diferencia repetidamente entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo romano imperador tem coisas valiosas a dizer sobre como nos preocupamos muito com elas, ou da maneira errada, ou sobre as coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias, começando pelo futuro. Como Sêneca articulou eloquentemente, muitas vezes suportamos mais sofrimento dentro dos limites de nossa imaginação do que na realidade de nossas experiências. Isso reforça a noção de que nossos pensamentos servem como fonte de nosso sofrimento. Quando direcionamos nossa atenção para o futuro, nossa imaginação frequentemente corre desenfreada, conjurando uma miríade de cenários de eventos potenciais, a maioria dos quais dificilmente se concretizará. Em antecipação, contemplamos estratégias para navegar nesses potenciais resultados, tremendo em apreensão devido à nossa incerteza sobre como o futuro acabará por se desdobrar. Em alguns casos, o que acontece é o que prevemos, mas em muitos outros a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto. Considere este cenário. Poderíamos ter anos dedicados ao planejamento meticuloso e economizando para uma merecida aposentadoria, apenas para sermos confrontados quando nos aproximamos do limiar de nossos anos dourados, com um diagnóstico devastador de câncer que nos dá apenas alguns meses para viver. A mera possibilidade de tais eventos frequentemente mergulha os indivíduos em ansiedade incessante. O espectro dos resultados potenciais varia desde os melhores casos cenários até os piores casos cenários. E se uma terceira guerra mundial catastrófica irrompe,
e experimentamos uma completa perda financeira. Essas terríveis consequências são inegavelmente dentro do reino da possibilidade, mas, contanto que não estejam acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão ocorrendo. Pelo menos ainda não. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele como se não existisse fora de nossa mente. Marco Aurélio enfatizou que não é o fardo do futuro que pesa sobre nós, mas sim o peso do momento presente sozinho. O futuro em si não é o que nos prejudica, em vez disso, é nosso presente manejo dele que determina nosso sofrimento. A angústia decorrente de eventos futuros realmente ocorre no presente. Ironicamente, o futuro não se desenrola no presente, pois quando o encontramos, já é o presente. Portanto, a miséria associada ao futuro surge de nossas preocupações e preocupações atuais. Quando nos preocupamos muito com os eventos futuros, a vida começa a doer, à medida que os sofremos em nossa imaginação, deixando-os ditar nosso presente. Então, o que Marco Aurélio diz sobre preocupar-se muito com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro te perturbar. Você vai conhecê-lo, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje vos arma contra o presente. Ele ressaltou a noção de que, se ele pudesse efetivamente navegar no presente, ele possuía a capacidade de enfrentar também os desafios do futuro. Ele se aconselhou a não insistir em todos os possíveis cenários terríveis que poderiam acontecer. Em vez disso, encorajar uma concentração nas circunstâncias imediatas em mãos. Quando ele se concentrou no presente, ele percebeu que poderia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude lembra a ideia de amor fati, o amor do destino, mas fortalecido com a confiança de que será capaz de superá-lo. Quanto ao passado, Marco Aurélio lembrou-se de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito, além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um reino que não podemos operar. Pois o que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio afirmou sucintamente: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou e desapareceu, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem e estreita é o canto da terra onde ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com áreas que ficam fora dele e não podem ser inseridas no futuro e no passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e está presente, indiferente. Não é que os acontecimentos que aconteceram no passado não influenciem o presente, ou que não possamos aprender com eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado porque ele está fora de nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado são embaralhadas, e as maneiras de verificar o que aconteceu exatamente são limitadas. Contamos com lembranças pessoais, perspectivas e diferentes pontos de vista, seja os nossos próprios ou de outros. Assim, o passado não está apenas fora de nosso alcance. Nossa lembrança dele provavelmente é imprecisa. No entanto, persistimos em nosso apego emocional aos eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossos pensamentos, revivendo a angústia que uma vez infligiram sobre nós. Alguns mantêm a crença de que, ao contemplar o passado, poderíamos exercer alguma influência sobre ele. No entanto, este é uma ilusão enganadora, já que o passado existe como uma entidade irrecuperável que escapou além do nosso alcance. Tudo o que permanece dentro do nosso alcance é nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos sobre algo que já existe há muito tempo e desapareceu para nunca mais voltar. Muitas pessoas se encontram proferindo frases como: eu gostaria de poder ter lidado com isso de forma diferente, mas tais desejos são baseados no inatingível. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca poderão ser realizados, não oferecendo nenhum ganho produtivo. Em vez de focar nos eventos passados em si,
Marco Aurélio focou em sua reação em relação a eles. Não podemos controlar eventos passados e provavelmente também não pudemos evitá-los quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado infelizmente. Podemos ter tido uma infância difícil, ou experienciado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como lidamos com eles. Ele afirmou que é lamentável que isso tenha acontecido. Não, foi uma sorte que isso tenha acontecido e eu permaneci ileso. Por isso não estou despedaçado pelo presente ou assustado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos. É por isso que tratar aquele como um infortúnio em vez do outro como afortunado. Você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viole a natureza humana? Ou você acha que algo que não vai contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade? O que aconteceu não impede você de agir com generosidade, justiça, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem a uma pessoa realizar sua natureza. Curiosamente, Marco Aurélio não descarta completamente a importância do passado. Em vez disso, ele reconheceu seu potencial valor como fonte de aprendizado. Ele acreditava que, examinando os padrões e ritmos no passado, como os eventos tendem a diminuir e diminuir, muitas vezes repetindo por conta própria, podemos obter insights para ajudar a antecipar e nos preparar para o futuro. Essa perspectiva nos permite extrapolar do passado para informar nossa compreensão do que pode estar por vir. Finalmente, no que diz respeito ao presente, Marco Aurélio frequentemente enfatiza que o momento presente é o nosso único domínio, o reino confinado ao qual mantemos acesso imediato. Serve como um ponto de vista a partir do qual podemos perscrutar as profundezas ilimitadas do passado e a obscuridade inescrutável do futuro. Marco Aurélio manteve um compromisso de ancorar-se no presente e concentrar-se no que estava dentro de sua esfera de controle, o momento presente. No entanto, mesmo quando conseguimos abandonar nosso controle sobre o passado e reduzir nossas ansiedades em relação ao futuro, muitas vezes nos encontramos gastando preocupação excessiva com assuntos que carecem de verdadeiro significado, desenrolando-se diante de nossos olhos neste exato instante. Frequentemente sentimos descontentamento com o desenrolar da vida aqui e agora, e quando os acontecimentos se desviam de nossos desejos, é comum sucumbirmos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. Mas, de acordo com Marco Aurélio, ser emocionalmente perturbado pelo que a fortuna joga sobre nós é inútil. Uma vez que o mundo ao nosso redor se desenrola, não depende de nós. Como reagimos a isso é o que importa. No entanto, tendemos a ficar perturbados, porque não gostamos do que está acontecendo, ou porque o que desejamos que aconteça não está acontecendo. Marco Aurélio afirmou que não deveríamos lutar contra o que somos obrigados a. Ele comparou pessoas que lutam com a sorte aos porcos que chutam e gritam quando estão prestes a serem sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir as pessoas de querer travar guerras, não podemos parar desastres naturais, não podemos prevenir o envelhecimento de nosso corpo. Da mesma forma, não podemos obrigar o mundo a realizar nossos desejos. Não há garantia de que aqueles por quem somos atraídos retribuirão nossos sentimentos, e não temos controle sobre todas as oportunidades da vida. Esta é uma impossibilidade inerente. No entanto, muitas vezes gastamos uma quantia considerável de tempo e energia resistindo aos aspectos imutáveis da realidade, coisas que são impotentes para mudar, independentemente dos métodos à nossa disposição. Nossas emoções oscilam entre a raiva devida a desejos não realizados e a tristeza quando confrontados com circunstâncias indesejadas. Consequentemente, o momento presente se transforma em uma câmara atormentadora na qual suportamos os caprichos caprichosos da fortuna.
Inversamente, há casos em que ficamos apaixonados pelo presente, agarrando-nos a ele tenazmente com medo de abrir mão do que possuímos. Mais uma vez, entregamos o controle aos caprichos da fortuna, mas do nosso total enredamento em tudo ao nosso redor, fugaz e ingovernável, muitas vezes não conseguimos ver o que é verdadeiramente da nossa responsabilidade, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva por ela, não somos nada mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e concentrar-nos em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sendo enojados ou apegados às nossas circunstâncias. A essência da vida não gira em torno do esplendor e da fortuna de nossas circunstâncias externas, pois esses aspectos são inerentemente caprichosos, frágeis e além do nosso controle. O que realmente importa, de acordo com os estoicos, é como enfrentamos as situações que se desenrolam diante de nós. Este era o principal foco de Marco Aurélio: como enfrentar as situações que a vida nos apresenta e praticar a virtude, a aplicação da filosofia estoica na vida de alguém. O vídeo discute a filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com as coisas com as quais não vale a pena se preocupar, dividindo a discussão em relação ao futuro, ao passado e ao presente, enfatizando a importância de concentrar-se no momento presente e aceitar a natureza das coisas que não estão sob nosso controle. Ele encoraja a sabedoria de aceitar o que não podemos mudar e se concentrar no que podemos controlar, nossas próprias reações e escolhas no momento presente.